Fala aí, galera, sejam bem-vindos. E não, a gente não está no Quinta, não estamos no podcast que vocês gostam, mas estamos aqui com Mr. Ogawa. Nós estamos com o nosso diretor do podcast. Hoje ele tá como influenciador, hoje à frente das câmeras. Hoje à frente das câmeras. Estamos com o Bião de Gampa, Thiagão e eu, Bruno, mais conhecido como Cabs, por incrível que pareça, meu nome é Bruno. A gente tá gravando aqui porque hoje é um dia que a gente tá aproveitando aqui esse espaço da Kiba, né? Primeiro pra se reunir, né? 3 gampleiro viciado em Gundam, e pra gente poder falar um pouquinho mais sobre o que vai acontecer nesse ano de 2025, já está acontecendo, na verdade, algumas coisas. Vai ser um ano muito bom pra Gundam. Então 2025 eu acredito que pela primeira vez estamos vendo muitas novidades sobre Gundam, no geral, sobre o que a franquia tá trazendo em vários formatos, principalmente de mídia, que a gente antes, né? A gente achava que era só Gunpla, anime, e hoje a gente tá com muito mais coisa. Então a gente quer falar um pouco dessas novidades, a gente quer trazer um pouquinho desse momento pra falar sobre isso. Posso começar aqui trazendo um assunto polêmico? Fala comigo, Thiagão. Vocês acham que 2025 é o ano de Gundam no mundo, depois de que a Bandai viu a força que tem no mundo depois da pandemia, etc, que estourou as pessoas começarem a comprar e montar Model Kit? Eu acho que não só Model Kit, cara. Acho que tem outras coisas que estão acontecendo, né, principalmente. O anime tá vindo bastante. Na verdade, tem muita coisa que ainda, por mais que esteja limitado ao Japão, tem muito mangá sendo lançado, né? Também, a gente tem muito spin-off aí. Hoje a gente tem, apesar de estar finalizado, a gente tem o The Origin acabou, né? Finalizou bem. Finalizou. 12 volumes. Mas a gente tem o Thunderbolt, que tá seguindo aí. O Siege Eclipse também não tá... O Siege Eclipse, apesar de ser ele não tem um mangá mesmo, né? Físico. Ele é só online, né? É só online, né? Aliás, saiu o último episódio ontem, oficialmente pela Gundam Info. Se você quer saber mais de Gundam, o canal oficial de Gundam mesmo é o Gundam Info lá no YouTube, tá? Isso. E também o GundamInfo.com, se eu não me engano, ou .net, que é o portal onde você vai ter toda a informação da franquia em geral. Então, Gunpla, mangá, anime... Cara, o mais polêmico, a gente tem um anime muito polêmico. Um novo anime de Gundam foi anunciado no finalzinho do ano passado, né? Ali pra dia 3 de dezembro, se eu não me engano. E ele tem um título até um quanto diferente, conhecido como Mobile Suit Gundam G-Cox. Na verdade 6 Us? 6 Us, puta merda. Os caras tiveram até que encurtar e botar um atrás do outro pra não ficar o nome poder extenso. Visualizar. Teve uma versão em cinemas dos primeiros episódios. Se não me engano, um compilado dos 3 primeiros episódios saiu como filme no Japão. Exatamente, conhecido como o começo, né? The Beginning. Isso. E ele confirmou alguns vazamentos que rolaram que ele se passa na Universal Century, só que alternativa. Exatamente. Então a gente voltou a ter uma série principal em Universal Century, mas um pouquinho diferente do que a gente esperava. O famoso What If de Gundam agora, né? Mas aí que tá. O que aconteceria... o What If? Lógico que é. O que aconteceria se o Char conseguisse efetuar o roubo do RX-78? Mas eu acho... Falaram pra mim que não poderia ser um What If, porque ele mudou também vários outros conceitos, né? O What If, ele pega a partir de um original e muda. Só que mudou design, mudou... personagens que ainda não apareceram no curso da guerra, então assim... Sim. Falam mas... que é uma alternativa. Mas será que não é tipo, a partir dali que mudou o rumo da história que acabou causando toda essa mudança? Tem esse... A gente tem tem que ter aquele senso de descrença, porque o próprio Wing no OVA do Endless Waltz muda completamente o design dos Gundam magicamente, né? Vambora. Ficou maravilhoso. Ficou maravilhoso, bem melhor. Aliás, Hajime Kato aqui, ó, brilhou. Como foi pra vocês quando se confirmou que era o C? Vamos ter uma série de Gundam com um design bem diferente, e a gente vai falar de quem tá envolvido nessa produção. Mas ele. Calma, respira, segura. Calma, Nengue, calma. Fala baixo. Cara, quem trouxe. Mas pra vocês, como que foi a sensação de ver esse anúncio, ver o trailer da série antes principalmente antes dos vazamentos, antes de saber que era um Universal Century? Pra mim, cara, foi duas coisas. Eu fiquei muito animado quando começou a sair as imagens, quando começou... Acho que o primeiro trailer que já confirmou a listagem de quem tava ali na produção, né? Pra quem não sabe, é uma parceria entre a Sunrise e o Estúdio Cara, o famoso estúdio aí que trouxe Evangelion à vida. Na verdade, é o Rebuild, né? Foi responsável pelos filmes apenas, isso, né? Que é o original da Gainax.
Gainax, né? Gainax, isso. Aí trouxe o Rebuild. E eu fiquei animadaço, porque principalmente o designer principal de Mecha é o mesmo que fez o Evangelion Anima, que é uma novel... Evangelion Anima? Explica pra gente, por favor. O Evangelion tem a série, né, normal, perfeito, dos anos 90. Uhum. E aí tem algumas coisas derivadas, né? Como a gente fala, o criador de Evangelion hoje tira o leite da vaca ali sem parar. Você vai ter de tudo que é relacionado a Evangelion. E uma dessas coisas que teve relacionado a Evangelion foi uma série de novels, que são o Evangelion Anima. E aí, assim, é um conto, né? É todo escrito, são livros. E acabam tendo algumas ilustrações durante... Eles são livros? São livros, isso. Legal. E tem ilustrações entre os volumes. E aí, eu não me lembro agora o nome do designer responsável, mas o mesmo que fez o design dos mechas no Anima, também fez o design agora do Gekox. E aí você vê que é tipo... É Gundam, mas é Evangelion, porque tem aquela coisa, né? O famoso Gundam Roblox, ele não é quadradaço, ele é muito mais orgânico. Sim. E foi o que eu gostei, do tipo, eu gosto quando traz ideias novas pra uma franquia já sedimentada. Então a gente tem, por exemplo, quando trouxeram o designer do Blade Runner pra fazer o torneio, que é o famoso bigodão. O Barbatos do IBO também é um design inteiro do IBO, na verdade. Foge um pouco do padrão do Gundam. Qual mais que tem que é diferente? O próprio Penelope e o Sai também são designers que fogem do padrão. E eu gosto de design que, tipo, foge da forma que a gente tá acostumado. Eu gosto de ser, tipo, confrontado nessa parte, assim. O G-Self também é um pouco diferente. O G-Self também é diferente. Mas eu senti que o Gekox, ele é mais ousado, porque não, completamente. O G-Self, apesar de ser diferente, ele ainda... Traz a essência de Gundam. O Aerial, Witch from Mercury. O Aerial, eu gostei muito. Gostei legal. Muito. E eu gosto quando eles fazem esse tipo de sei lá, realmente trazer esse confronto do tipo, você tem um design estabelecido, eu vou trazer uma pegada nova pra você olhar agora. E eu gosto dessa renovação que traz pra franquia como um todo, né? E aí eu chego na segunda parte, que foi quando confirmaram, né, primeiro começou com os vazamentos, mas depois confirmaram realmente que passa na UC Timeline. Exato. Aí eu já vi, né? Design completamente diferente dentro da UC Timeline. O tanto de nerdola que vai estar chorando porque não vai gostar. Já estão. Então aí eu falo assim, que chore, nerdolas. Não, aceita. Mas posso falar uma coisa? Tá tudo bem, porque... Não, tem que ter. Ô, Gal, o que pra você, como é que foi? Que eu achei diferente, tipo, eu ainda não consegui aceitar de vez, porque é um design totalmente diferente. Sim. Que é tipo, cara, vamos dizer assim, proporção, eu já começo a ver proporções, né? Então, tipo, tem a proporção de Eva, mais humanoide, assim, mais humanoide, no robô. Né? Sim. Então, tipo, os braços são mais longos, as pernas são mais longas e são mais finas. Você sentiu que a proporção ele é mais longo mesmo? Eu não vi tanta diferença. Eu achei, principalmente os braços. A proporção tá correta, mas eles são mais humanos. Porque... Isso, mais humano, porque só que se você vê o de robô, por exemplo, é um pouquinho mais curto, né? Ah, pode ser. Sim. Então, mas esses pontos que eu achei um pouco estranho. O design também bem diferente, né? Diferente. Então, assim, pra mim tá sendo diferente. Ainda não consigo falar se eu gostei, não gostei. Uma coisa que é até interessante falar, do tipo, quando eu vi da primeira vez, eu até achei que fosse, por exemplo... Já foi confirmado, né? Tem o Gekox e tem o Red Gundam. São dois robôs diferentes dentro do filme em si. Isso não é spoiler, tá no trailer. Aí o próprio White Gundam, fica né? tranquilo, tá tudo no trailer. Tá liberado. Tá no trailer, não é spoiler. É que agora o trailer... É que depois que saiu no cinema, agora começou. Eles já liberaram... Não, gente, beleza, pode falar sobre. O que eu achava que era, por exemplo, o Char foi lá, roubou a RX-78... depenou ele e transformou no Red Gundam. Porque o Red Gundam é o vovô, só que sem a armadura em volta. É ele depenado realmente, tipo, o famoso sucatão. É que é uma armadura, mas ele é mais... Não parece que ele tem uma couraça, né? Aquela blindagem. Exatamente. Parece que ele tá, tipo, tá ali. Tá no frame. O que faz sentido pra mim é do tipo, o Char é o famoso cara que transforma o robô numa Fórmula 1. Então ele precisa de armadura, precisa de agilidade. Aqui já chegou o nerd do RPG já. Daqui a pouco ele vai... Cada fala cada opinião dele vai ter que rodar um D20. Vai rolar um D20, se vai valer a pena não ouvir ou não. Tá? E o que eu achava que era, o Red Gundam tinha se transformado no Gekox. Então, o Char é contado tem na sinopse que o Char pega, rouba o RX-78, transforma no Red Gundam, some e depois vem o Gekox. Só que não, o Gekox e o Red Gundam, eles estão juntos no mesmo tempo. Eu achei estranho do tipo... Como é que o Gekox... Da onde vem o design do Gekox? Eu tô curioso pra saber isso. Quem desenvolveu o Gekox? Porque assim, vamos... até pra complementar.
O design, o que eu acho que a galera chorou mais não foi só o de Cox, que é o Gundam principal, já tem HG, já foi lançado o HG, então enquanto a gente tá falando aqui... Maravilhoso. O HG é muito... Até o Aero não foi lançado antes, né? O Aero demorou pra lançar. O Aero demorou. É a primeira vez que a gente vê um HG, um Model Kit sendo lançado antes dele ser exibido. Dele ser exibido, por mais que a gente saiba que ele foi lançado nos cinemas, no Japão só, tá? Esse compilado dos 3 episódios. Temos a confirmação que vai ser em abril, tá? Boa. Então, oficialmente em abril, não ter uma data específica, mas em abril é o lançamento oficial, até porque ele não pode fugir muito, né? Se a gente lembrar de Witch from Mercury, a gente teve o prólogo lá pra junho, julho, se eu não me engano, e aí outubro, que é normalmente o mês padrão de lançamento de Gundam, que rolou. Então, faz sentido. É bem atípico. O ponto tudo atípico. Isso tá sendo muito atípico, né? Mas é bom porque a gente demorou muito pra ter uma série nova. A gente sempre sofria... Os gaps eram muito longos. Os gaps, alguns sim, outros não, né? A gente teve... considerando os anos 2000, a gente teve Gundam Seed 2002. Aí a gente teve Gundam Seed Destiny em 2004. Depois Gundam Double em 2007. Né, 2007 para 2008, porque aí criou-se 2 temporadas, né? Foi a primeira vez que eles quebraram a série para durar mais tempo. O filme, né, em 2010, se não me engano. Gundam Age 2011. Não era nem 2012. Tem o Age também, tá Todo mundo esquece do Age. A Age é bom. Pode falar o que você quiser. Eu não tô falando que é ruim, eu esqueci. Mas é uma pena. Voltadinho. É uma pena. Não, tô reclamando de você. É que a galera fala, pô, mas Age. Eu falei, gente, Age existe e é bom. É bonitinho. Ele teve um design bem mais infantil, arriscaram, mas a história em si, a construção da história ali é bem Gundam mesmo, tradicional, e foi muito bom. E aí a gente teve IBO, famoso Iron Blooded Orphans, Barbatão da Massa, que foi em 2015. Caraca, 2015. Cara, 2015, já fez 10 anos de IBO, entendeu? Então, tipo, não é, foi uma série recente. Não, já passou 10 anos. E aí a gente teve Esse ano faz 10 anos, inclusive. Esse ano faz 10 anos. Aí. E Witch from Mercury em 2022. Foi? Em 2021. É 22 ou 23, eu acho. 22 ou 23, eu acho. E Witch from Mercury, infelizmente, flopou, mas aí fica pra um outro momento. Flopou assim. Flopou por não ter a quantidade de episódios que a gente esperava. Aliás, esquecemos de falar de um outro Gundam que todo mundo esqueceu, que em 2014, de No Reconquista, com o D-Self. Acabamos de falar do D-Self. O Gundam Reconquista Indi, se você quiser, foi uma série de 26 episódios que está sendo relançado e corrigido com coisas novas na história em filmes, né? O Origin saiu que ano? É que o Origin não é uma série principal, né? Sim. Mas o Origin foi em 2018, 2017 começou, demorou. Mas se for pra falar de anime mesmo, acho que conta, né? O Origin conta, o Thunderbolt também foi conta, mas ele não é aquela série principal televisiva pra anunciar. Séries que é onde ficam bastante tempo. Sim. Tem os spin-offs, OVAs, e o Unicórnio foi assim, mas eu não que considero. O Ogawa ama, inclusive, a série preferida de Gundam dele. Não vamos falar do cara. Eu vou poupar meus comentários. Se quiserem, pergunta nos comentários. Ter trocado, inclusive, essa imagem aqui pra colocar o unicórnio aqui, ó. Provavelmente tá falando disso no meu canal do YouTube. Deixa nos comentários. Aproveita, se inscreve e segue aqui, porque a gente vai ter muito conteúdo. E aí eu vou tentar, na medida do possível, trazer esses dois. Vai ter bastante coisa de unicórnio, gente. Vai ter muito unicórniozinho. Entretanto... Então não me convide. Tiagão, tudo bem. Vambora, a gente faz. E agora com o D-Cox, eu acho que o do Gundam principal ainda tem cara de Gundam. Você bate o olho e você vê que é Gundam. O olho, né, aquele olho verde, aquele olho aceso, o queixo vermelho. Mas o engraçado é que parece que ele tá assim, ó. Parece um baiacu. Puta merda. Alguém faz um Photoshop aí bochechudo? De nada. Enche assim, uma harmonização facial nele. Harmonização facial. Precisa nele. Apesar de eu não gostar do design dos Gundams, eu ainda acho que a série vai ser muito boa. Sim. Eu acho que eu tô esperançoso porque eles estão apostando com uma coisa que mexe com todo fã de Gundam, né? Mesmo novos e antigos, que é Universal Century. Isso eu achei muito ousado. Hoje, eles estão... E outra, eles deixaram claro que vai ser uma série... a nova era, ou seja, não vai ser a única série, eles vão trabalhar em cima dessa linha alternativa, que eu acho bom, porque dá um planejamento aí de, hoje vai ter séries de UC. Se eu não me engano, eles até confirmaram que vão fazer uma série por ano, mas eles anunciaram que pelo menos a partir de agora, depois do G-Cox, ia ser
todo ano tem uma série nova. Vai virar tipo um serializado, só que eles vão trazer como série diferente. É como se fosse temporadas, mas nomes diferentes. Sim. Então a gente vai ter o de Cox, o Zeta de Cox, o Double Zeta de Cox, Unicorn de Cox. Caralho, de Cox. Mas tá falando da bomba. Cross de Cox, né? Mais Crossbones, né? Agora o Bones é o Cox. Caralho, foi repetir esse nome, tá muito foda, velho. Porque não é. Parece tipo. É Cox, parece que o cara tá falando do osso da bunda, né? Mas é. Caralho.